né? A gente espera um crescimento de 1% no ano que vem, puxado por investimentos, mas numa taxa muito pequena. Eu converso agora com o economista-chefe da Daicoval Investimentos, Rafael Gonçalves Cardoso. Qual a leitura que você faz da economia atualmente aqui no país? Olha, a gente tem alguns pontos relevantes na economia sendo tratados agora, sendo que os principais pilares do nosso cenário abrangem inflação, juros e atividade. São 3 pontos que divergem um pouquinho dos colegas de mercado e das outras casas. Inflação, qual é a projeção? A gente tem uma inflação de 7,3 esse ano, 5 para o ano que vem e 4,6 para 2018. Na verdade, a principal divergência é que a gente acredita que ela vai cair mais rápido agora na margem, ou seja, nos próximos meses, do que os outros colegas. Por quê? A gente faz uma leitura que a inflação nos últimos meses ela sofreu um arrefecimento, ou seja, uma queda significativa, mas ela também foi pressionada por alguns fatores pontuais, né? Julho, por exemplo, a gente viu pressão de leite e feijão. Depois, em agosto, a gente teve pressões pontuais de fenômenos atrelados às Olimpíadas, como passagens aéreas e hotéis. E esses fenômenos não devem se repetir nos meses subsequentes. Então, a desinflação deve ser mais rápida do que a gente tem visto durante o primeiro semestre de 2016. Além dessa boa notícia, quais as outras projeções? Bom, em relação a juros, né, derivado desse próprio cenário de inflação, a gente vê um corte também mais significativo dos juros em 2017. O mercado projeta que a taxa Selic deva caminhar para um patamar em torno de 11%, e a gente vê alguma coisa mais próxima de 10% no final de 2017. Além do cenário de inflação, a atividade muito baixa também corrobora com isso. Então, tem uma questão de preços, que seria a própria inflação, e uma questão de atividade. Além disso, o setor externo, o mundo, pratica taxas de juros muito baixas. Ou seja, a taxa de juros neutra, de equilíbrio, para o Brasil, ela é mais baixa do que anteriormente. Então, os economistas estimavam que a taxa de juros teria que ficar alguma coisa em 6% acima da inflação, e esse patamar, esse juros real, né, essa diferença entre juros e inflação, deve ser menor em 2017, alguma coisa próxima de 5%. Em linha com o nosso cenário de 5% de inflação, a taxa Selic deve estar em torno de 10%. Rafael, como é que o mercado está recebendo as primeiras medidas do atual governo Temer, este ano que foi bastante turbulento? Como é que você está se sentindo? Como é que é o feeling dos participantes do mercado? Olha, o mercado ele recebeu muito bem as medidas no âmbito fiscal que o governo Temer anunciou, porque elas corroboram com o que o mercado acredita que seja necessário. O que é isso? É você ter uma dinâmica sustentável para a dívida pública. A PEC do teto dos gastos, especificamente, ela vai conseguir trazer essa trajetória para os gastos fiscais de forma que a dívida fique numa trajetória sustentável. Por outro lado, ela não é suficiente. Se a gente tiver o teto dos gastos, mas não fizer outras reformas, os gastos vão atingir o teto. Então, o próximo encaminhamento do governo vai ser a condução das reformas adjacentes à da PEC dos gastos. Quais seriam elas? A da Previdência é a mais essencial no curto prazo. Outro fator relevante é que a própria lei orçamentária para 2017, a LOA 2017, já abrange dentro dela como se a PEC estivesse aprovada. Então, isso também é um fator positivo, porque a despeito da PEC poder ter uma negociação mais lenta e não ser aprovada esse ano, com a aprovação da PEC de 2017, os gastos no ano seguinte já estarão equalizados. E os investimentos para esse ano e ano que vem? Então, falando de formação bruta de capital, né, ou seja, investimento em economia real, o cenário é um pouco pior, né? Como eu disse, a gente tem uma atividade baixa, né? A gente espera um crescimento de 1% no ano que vem, puxado por investimentos, mas numa taxa muito pequena. Por que essa taxa pequena? Primeiro, porque o consumo das famílias, dado a continuidade do aumento do desemprego, a queda da renda e o endividamento, deve continuar com um comportamento moderado. O governo, como a gente falou,
vai fazer um ajuste fiscal, ou seja, ele vai consumir menos e gerar menos demanda. O setor externo, devido à apreciação cambial que a gente vê do começo do ano até agora, vai ter uma contribuição negativa no PIB para o ano que vem. Então, o empresário não tem o incentivo ao investimento, né? Ele vê capacidade ociosa em patamares recordes, dificuldade com crédito e altas taxas de juros e ausência de demanda. E o câmbio? Em relação ao câmbio, a gente vê o setor externo brasileiro, ou seja, as transações correntes, né, a necessidade que a gente tem de financiamento externo, já ocorreu um ajuste relevante. O que eu quero dizer com isso? A gente estava com um déficit externo em transações correntes de 4,5% do PIB, e esse déficit já se reduziu para alguma coisa em torno de 1,5% do PIB. Dessa forma, né, como a gente tem um déficit externo, uma necessidade de financiamento externo menor do que anteriormente, mesmo se tiver uma alta de juros nos Estados Unidos ou alguma mudança da situação externa, a gente não acredita numa depreciação cambial relevante, como a gente viu nos últimos períodos, o dólar depreciando 60% num ano. Por outro lado, o Banco Central brasileiro também já mostra um certo desconforto com uma apreciação do real frente ao dólar excessiva. Ele vem atuando, né, através de swaps cambiais reversos para conter essa apreciação do real. Então, a gente vislumbra uma relativa estabilidade para o real, um patamar entre 3,15 e 3,35, como sendo o range, né, o patamar que o Banco Central considera adequado, e a gente acredita que o Banco Central vai tentar manter esse patamar para os próximos meses. O banco da Ecoval é especialista em oferta de crédito. Como é que está a oferta de crédito no Brasil e o que é previsto aí para 2017? Então, o cenário de crédito é um cenário muito ruim, né? A gente tem visto, na verdade, retração da concessão de crédito, não só por uma menor demanda do público, quanto também uma posição mais conservadora dos bancos em assumir risco nesse momento. Como eu disse, né, as famílias continuam sofrendo com queda da renda, com aumento do desemprego e não estão dispostas a assumirem mais dívidas. As empresas também, mesma situação, vê uma demanda muito fraca adiante, capacidade ociosa muito alta e não consegue, né, ter motivação para tomar crédito e realizar um investimento. Você vê uma retomada da oferta de empregos aí, de repente, para o fim deste ano ou o ano que vem? No final desse ano, a gente vai ter um fenômeno sazonal, ou seja, né, o desemprego cai no final do ano por causa dos empregos temporários. Esse ano a gente não vai ver uma queda do desemprego. O que a gente vai ver vai ser uma estabilização da alta da taxa de desemprego. Para 2017, existe uma grande probabilidade dessa reversão do quadro do mercado de trabalho, ou seja, a taxa de desemprego vai cair ao longo do ano. Eu acredito que esse processo vai se dar mais próximo ao final do ano, então entre o terceiro e o quarto trimestre. Por que isso? A recuperação econômica vem antes e o mercado de trabalho é o que vem por último. Então, o empresário volta a produzir com a capacidade, com os funcionários que ele já tem, para só num segundo momento recontratar aqueles que ele demitiu. E quais setores da economia você destacaria para o ano que vem? Quais merecem maior atenção? Olha, ano que vem é um setor, falar de setor é muito difícil, né? Falando especificamente de bolsa, a gente tem feito alocações focando em empresas com bons fundamentos, não por setor. Então a gente acredita que as empresas que vão performar melhor são aquelas que conseguiram fazer o ajuste de custos nos últimos anos. Então eu posso dar alguns exemplos de empresas como, por exemplo, Valide, Banco do Brasil, Pão de Açúcar, etc., que a gente vê algum tipo de upside. Mas falar um setor especificamente eu acho um pouco complicado, porque, como eu disse, a atividade ainda vai ter um período de baixa atividade, né? O crescimento vai ser restrito. Rafael Gonçalves Cardoso, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Espero que seja a primeira de muitas. Obrigado, também espero que seja a primeira de muitas. Luciene Miranda para a Ducascop TV.